Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo. Olha, vamos para mais uma pequena catequese. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Estou fazendo poucos vídeos, galera, porque agora é o momento da quaresma. Vamos refletir um pouco o significado da quaresma, nosso católico, né? Meditar, rezar um pouquinho mais. Você que reza o texto de uma maneira mais corrida, comece a rezar o texto de uma maneira mais contemplativa, devagar. Busque frequentar mais o sacramento nessa quaresma, para você ter uma santa quaresma e entender o significado da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o vídeo vai ser rapidinho, vai ser curtinho. Eu vou fazer uma pequena ressalva do último vídeo. Eu fiz um vídeo de refutação com aquela questão daquele padre herege, né? Que se tornou pastor, padre Nivaldo, entre aspas, né? E ele acabou que... falando uma palavra encadernado, e eu traduzi achando que ele estava denegrindo a imagem do sacerdócio, mas não. Essa palavra, ela quando se traduz por Google, mostra como uma coisa suja, um negócio que e não é bom. Mas, de fato, quando ele fala encadernado, não quer dizer não quer dizer esse significado não, galera. Quer dizer que ele foi nomeado, né? É uma palavra que é usada no meio do termo eclesiástico, né? Da questão do sacerdócio. É um local onde ele foi determinado, né? Ele foi colocado lá para ter um tipo de autoridade, né? Como um pároco, né? De hoje. Um padre viu meu vídeo aqui, ele foi e me fez essa correção, o padre Tiago. Agradeço, padre Tiago. Deus lhe abençoe. Nossa Senhora converta o seu coração e lhe dê palavra de sabedoria para pregar o Santo Evangelho com autoridade. O Senhor, o ministro de Deus, o ministro consagrado, né? Do Deus Altíssimo. Olha, eu vou fazer um vídeo hoje curtinho, nessa quaresma, fazer alguns vídeos curtinhos. A minha irmã Grisache, né? Ela colocou nos comentários ali: irmão, fala aí um pouco sobre a questão das velas, né? Eu vou pegar aqui minha vela artificial, vou mostrar para vocês aqui, com a imagem de São Miguel Arcanjo. Os irmãos protestantes falam que a gente é um costume pagão, né? Eu vou mostrar para vocês que não é, com a Bíblia Sagrada, a Bíblia aqui da CNBB, uma boa Bíblia, né? A Bíblia da Eclésia, né? E a Bíblia da Ave Maria. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês um poucos textos, mas eu vou falar mais texto, tá bom? Mas eu vou colocar pouco texto para vocês. Eu ia colocar o quadro, mas a câmera que eu estou filmando, o celular tá frontal, fica o contrário, né? Tanto se eu for fazer o sinal da cruz aqui para vocês vão ver com essa mão, né? Com a mão direita, mas deixa que eu estou fazendo com a mão esquerda. Perdão, estou fazendo com a mão direita, mas vocês vão ver com a mão esquerda, né? É frontal. Se eu colocar aqui o quadro, vai ficar assim. As letras vocês não vão entender nada, né? Vamos entender um pouco sobre essa questão das velas na Igreja Católica, né? Os irmãos protestantes falam que o uso das velas... quando eu falo os irmãos protestantes, eu falo aqueles irmãos qualificados, que têm um estudo teológico, que têm um estudo aprofundado. Porque tem irmão protestante que vem criticar os vídeos, não entende nada de nada, não sabe nem da maneira correta de acusar, né? Não estou dizendo que quem acusa está certo não, mas eles não sabem nem a maneira correta de acusar. Mas alguns protestantes falam de uma maneira teológica, né? Usando fatos que aconteceram lá atrás e colocam como se a igreja tivesse inventado aquilo ali, né? Eles falam que a partir os teólogos, né, protestantes, melhor, aqueles que têm mais estudos, falam que a partir do ano 320 introduziram o uso de velas, que é um hábito pagão, né? Vamos entender aqui, de fato, acender velas nas outras religiões também acendem velas, né? Mas o próprio Deus quis que a sua religião, desde o conceito do contexto judaico, acendesse velas, não propriamente como essa, né? Mas a palavra na Bíblia, a gente vamos encontrar a palavra candeeiro, ou então a palavra candelabro. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão, né? Que São Miguel Arcanjo III, Nossa Senhora de Anguera e São Padre Pio. Olha, o significado da vela para nós cristãos, né? A vela é luz, símbolo de Cristo, ela consome iluminando. Ela se consome iluminando, como Cristo, né? Consumiu sua vida por nós.
Todos os cristãos são chamados a consumir sua vida para iluminar o mundo, né? A gente encontra esse texto base em Mateus, no capítulo 5, verso do 14 ao 15. Prestem atenção que já tem um símbolo da vela. Vou pegar a Bíblia aqui, Ave Maria, que é mais rápida, né? Um dos símbolos, né? Se consumir, né? Esse iluminar. Verso, capítulo 5, Sermão da Montanha, verso 14 e 15. Está assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre uma montanha, nem se acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueires, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro. Prestem atenção, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. O que é que nosso Senhor Jesus falou? Está falando aqui da questão do testemunho, né? Da fé, né? Aí ele dá um exemplo da luz. Já é um significado da vela bem interessante, né? Capítulo 5 de São Mateus, você medite aí. Não vai discutir comigo não, você que tem dúvidas sobre a nossa fé. Vai meditar aí, medite capítulo 5, versículo do 14 ao 15, para você entender um pouco o significado, né? Como Cristo que se consumiu seu corpo em sofrimento por causa de nós, né? Vamos entender um pouco no livro do Apocalipse. Cristo aparece entre candelabros. Desde a antiga aliança, as velas são utilizadas na liturgia, elas são utilizadas no templo. Prestem atenção o que foi escrito no livro do Êxodo, né? Farás um candeeiro de ouro, falhais também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que iluminam de frente dele. Prestem atenção que vamos pegar a Bíblia da Eclésia aqui, no capítulo 25, verso do 25, capítulo 25 do livro do Êxodo. Vamos começar na Velha Aliança, né? Capítulo 25, verso do 31 ao 37. Eu vou ler só o 37, tá bom? Não vou pegar a Bíblia bonita, a Bíblia tradução boa para CNBB. Não, tradução ruim não. Eu vou ler só o 37, mas se você pegar o versículo 31 ao 37, no capítulo 25 do livro do Êxodo, você vai entender o significado da questão das velas. Se você aprofundar mais, você vai ver que o altar do templo de Salomão, ele era clareado, né, por imensas candelabros que tinha que ficar aceso o dia todo, né? Era para clarear o altar do Senhor. Vamos entender um pouquinho mais no verso 37, a ordem que Deus, o nosso Pai, falou para Moisés, né? Farás também 7 lâmpadas, de modo que ilumine a parte dianteira do candelabro. Também suas tesouras de apoio e seus apagadores serão de ouro puro. Será utilizado um talento de ouro para fazer o candelabro com todos esses utensílios. Aqui eu li do 37 ao 38. Do 37 ao 39, melhor dizendo. Olha, mas se você ler do 31 até o 39, você vai entender como era feito o candelabro. O candelabro é nada mais nada menos do que velas, do que tochas, né? Gigantescas tochas que era abastecida com azeite, né? Para iluminar o altar do Senhor. Eu vou colocar aqui algumas citações que vocês podem encontrar também essa palavra candelabro ou candeeiro na 1 Reis, capítulo 7, verso 49. 2 Crônica, capítulo 4, verso 7. Podem encontrar também Jeremias 52, verso 19, né? Aqui tem muitas citações que eu poderia passar para vocês, mas eu vou passar somente o livro de Números, capítulo 8, verso do 2 ao 4, né? Essa ordem que Deus deu a Moisés, no capítulo 25, versículo do 31 ao 39, até 40, se você quiser ler. No capítulo 8, verso do 1 ao 4, Moisés cumpriu, né, toda aquela ornamentação que tinha que ter no altar do Senhor no templo de Salomão. Bíblia da Eclésia, uma Bíblia também boa. Não vou pegar aqui a Bíblia, a Vulgata de São Jerônimo, não, ela tem um volume grande, pesado, mas eu vou pegar essas Bíblias que também dá para você fazer um estudo bacana. Prestem atenção, versículo 2 do capítulo 8 do livro de Números, fala a Arão, diz-lhe
Ao colocares as 7 lâmpadas sobre o candeeiro, coloca de forma que projetem luz para a parte da frente. Arão assim fez e pôs as lâmpadas sobre a parte anterior do candelabro, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era todo de ouro batido, de martelo, mesmo ao pé e às flores, segundo o modelo que o Senhor mostrou a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Prestem atenção como Deus, o próprio Deus quis essa questão, né? Mas os protestantes eles falam que é simplesmente foi um costume pagão que foi introduzido na igreja depois do ano 320. Prestem atenção que no capítulo, na Nova Aliança, a gente vai me contar de uma maneira literal, no capítulo 1, verso 13 do livro do Apocalipse, fala assim: é no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longa túnica até aos pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Aqui fala uma vestidura de Jesus, uma vestidura sacerdotal. Jesus é o nosso verdadeiro sacerdócio, né? Aquele único e verdadeiro sacerdócio que deixou seu exercício com os seus apóstolos, né? São chamados ministros, né? Ministros do altar do Senhor. Imagine vocês que Jesus, aqui na visão de João, no livro do Apocalipse, ele que teve essa visão no domingo, né? No versículo 10 do mesmo capítulo 1 já fala, ele viu Jesus em meio aos candelabros, né? Em meio às tochas, em meio às velas. Prestem atenção, irmão protestante. No capítulo 2, a gente pode encontrar também essa citação. Logo no versículo 1. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 1 fala assim: e ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Várias passagens, minha gente. Se eu for falar aqui, eu peguei esse pequeno estudo de um livro de apologética muito bom que eu tenho aqui, mas várias passagens bíblicas que falam sobre a questão do candelabro. Não é só... eu dei algumas citações para que os irmãos protestantes que vê esse vídeo entendam que não é um costume literalmente pagão, mas que Deus, o próprio Deus quis. É claro que nas religiões pagãs, eu não estou falando nem agora, estou falando muito anterior, período judaico, já tinha religiões que usavam também essas questões dessas tochas para iluminar alguma coisa. Eles tinham os seus cultos, né? O culto pagão. Não estou falando nem da queixa dos irmãos protestantes do ano 320 para frente, né? Estou falando para trás, muito para trás, na era judaica. Já tinha esse costume. Portanto, não venham criticar nós católicos, porque é uma questão litúrgica que Deus quis para a sua igreja, para o seu povo judeu e para a sua igreja. O livro do Apocalipse tem várias citações que mostram isso, né? As alegações protestantes de que as velas são também utilizadas em cultos pagãos não invalida a palavra de Deus. Não tem como. Se a palavra de Deus fala que tem que ser feito. Se a gente não tem nada a ver com o culto pagão, né? Certo é que nas escrituras o uso delas está inegavelmente comprovado, como eu mostrei para vocês aqui. Não tem como, né? Não venham dizer que a Bíblia se entregava a superstições por ordem de Deus. Se é o que a Igreja Católica usa, a superstição, ela aprendeu de Deus e captou da Bíblia. Se o que a Igreja Católica faz com o uso das velas na liturgia ou nos encontros é superstição, ela aprendeu de Deus e retirou da Bíblia. Olha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido a vocês a fazer uma santa e muito abençoada quaresma, né? Com orações, com jejuns, com penitência, da maneira que você puder. Ninguém sabe o seu estado de saúde para fazer jejum ou alguma penitência, mas o que você puder fazer para melhorar a sua espiritualidade
e contemplar mais esse grande mistério de Deus, faça. Principalmente uma boa confissão, boas comunhões nessa caminhada. Valeu? Salve Maria, viva Cristo Rei. Valeu, irmão Grisache, pelo pedido. Precisou de qualquer outro vídeo aqui, qualquer um pode falar, que a gente está aqui à disposição. Não farei tantos vídeos, galera, mas farei alguns nessa quaresma para ajudar vocês a manter esse estudo de vocês. Aí, guardem os textos, prestem atenção. Capítulo 25 do livro do Êxodo, versículo do 31 ao 39 ou a 40, você vai encontrar a questão do candelabro, que significa praticamente as velas. Você vai encontrar no capítulo 8 do livro de Números, verso do 2 ao 4, Moisés executou a ordem que Deus deu no livro do Êxodo. Aí você vai encontrar no capítulo 1, verso 13 do livro do Apocalipse, Jesus, o próprio Deus encarnado, andando entre os candelabros, e também quando João começa a escrever para as igrejas, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, verso 1, para a igreja de Éfeso, ele já está falando na questão dos candelabros, tá bom? Olha, salve Maria, Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio intercedam por nós. Salve Maria, viva Cristo Rei.